Olá, usuários de Lombelo Planilhas. Neste vídeo vamos falar sobre a aba Radar da versão 6 da planilha de controle de investimentos. Esta aba, então, ela existe para que você possa acompanhar alguns investimentos que você está de olho, né? Ou aqueles que você já possui em carteira e tomar decisões em relação às suas estratégias de investimento. Primeiramente, nós temos que ligar esta aba. Esta aba pode ser desativada para que os cálculos não sejam processados e assim a planilha fique mais rápida. Então, sempre que você não estiver utilizando a aba, desligue a aba. Funcionamento básico e depois as diferenças. Funcionamento básico, nós podemos colocar aqui uma lista de ativos, que nós chamamos aqui da nossa watch list, né? Os ativos que a gente está de olho. Coloquei alguns aqui, Petrobras, Azul, IRB, né? E assim por diante. O que a planilha então mostra para nós? Mostra para nós a cotação do ativo atual, este valor do preço teto e o upside possível para esse ativo está relacionado com a configuração que eu fiz lá na aba da config das carteiras. Aqui eu configurei os ativos com o preço teto indicado pela minha casa de análise ou o preço teto que eu imagino, o preço alvo, digamos, que eu estou aguardando, esperando para aquele ativo, de acordo com os meus cálculos, portanto. Tá? Então, se eu não tenho os ativos configurados aqui na aba das configuração das carteiras, assista o vídeo sobre a configuração das carteiras, a informação não vai ser exibida aqui, como é o caso da Petrobras e da Azul. Né? Então, eu só tenho aqui informações de preço teto e, por conseguinte, o upside calculado em cima da cotação para os ativos que eu tenho configurado lá na configuração das carteiras. Esse setor aqui da aba mostra para nós aqui qual é o preço mínimo e o máximo negociado para esse ativo no último ano, né, nas últimas 52 semanas. Repete aí a cotação atual e a variação que nós tivemos desse ativo no último dia e nos últimos 7 dias. Você pode ampliar aqui as colunas que estão ocultas, né, e ter um histórico um pouquinho maior, de 7 dias, 14, ou conforme o número de dias que você configurou aqui. Né? Aqui está configurado 60 dias, então essa última configuração, essa última coluna, digamos aqui, é para referente a 60 dias e um gráficozinho de 60 dias do comportamento dos últimos 60 dias, né, do comportamento deste ativo. Tá? Aqui, esse setor aqui da aba radar diz respeito, está relacionado com a aba alocação. Assista o vídeo sobre a aba alocação. Ele vai trazer as informações da aba alocação para que não precise ficar alternando, né, entre uma aba e outra. Só vai trazer informações aqui se eu tiver com a aba alocação ligada. Eu tenho que estar com a aba alocação também ativada. E aí, de acordo com as seleções que eu fiz aqui. Então, aqui eu marquei todos os ativos, né? Então, eu tenho as indicações de compra e venda para todos os ativos principais da minha carteira, né? Do meu portfólio. Então, por isso que ele está trazendo a informação para cá. Esses dois ativos aqui são ativos que eu não tenho, né? Não tenho posição neles, não tenho configuração em nenhuma das carteiras. Então, eu não tenho informações sobre qual é o peso que eu deveria ter desse ativo ou quanto eu devo comprar ou vender desse ativo, porque ele não está configurado aqui nas carteiras, que é onde a gente indica o peso alvo, né, o peso desejado para cada um dos nossos ativos, assim como outras informações de preço teto, por exemplo, que são trazidas aqui para a aba radar. Tá? Aqui mostra então para aqueles ativos que eu tenho posição, ele mostra a posição atual, né, o preço médio desse ativo. Então, só esses últimos 5 aqui eu tenho posição. Então, esses que eu não tenho posição, obviamente não tenho preço médio. Aqui mostra a diferença, digamos, o meu preço médio está 17% acima
da cotação atual. Aqui ele está abaixo da cotação atual, então eu comprei por menos, né? Então, há uma indicação assim de se essas compras foram boas ou não, né? Se eu abrir aqui mais informações, ele vai me trazer novamente informações lá da aba alocação, né? Para aqueles ativos onde eu tenho configurado nas carteiras e onde eu tenho a alocação, né? Então, ele me diz aí o valor investido, por exemplo, aqui em Banco do Brasil. Esses aqui, obviamente, estão em branco, porque eu não tenho valor investido neles, né? Qual é o valor de mercado, qual é o peso atual desse ativo, né? Então, meu peso atual, por exemplo, é 0,95 em relação ao meu portfólio. Eu deveria ter um peso de 3,6, conforme a aba alocação está me indicando, né? Por isso que está indicando aqui a compra de 205 unidades, né, 205 ações da B3. Tá? A minha custódia atual é 100, eu tenho 100 ações, eu preciso comprar mais 205 para ficar com 305 ações. Algumas informações sobre o meu lucro aberto neste momento. Estou com um pequeno prejuízo, porque o meu preço médio está acima do preço da cotação atual, né? Então, estou com um pequeno prejuízo. Aqui o percentual do prejuízo. Aqui são os proventos que eu recebi, porque às vezes eu posso estar tendo um prejuízo aqui em termos de lucro aberto, né, prejuízo aberto, mas eu tenho proventos e me interessa permanecer com este ativo. Então, algumas informações sobre a posição atual daqueles ativos onde eu tenho posição, obviamente, né? Aqui algumas informações em relação à cotação dos últimos 60 dias, né, para saber se a cotação atual está acima ou abaixo, se eu estou tendo um drawdown nesse ativo no momento. Então, por exemplo, nos últimos 60 dias, a IRB chegou a estar em R$4, né, e agora a cotação é 3,6. Então, se eu comprar hoje, eu estou comprando a 24% abaixo, né, do preço que já esteve nos últimos 60 dias. Tá? Para eu ter uma margem de segurança de 20%, eu poderia comprar até 3,24, mas como ele está 3,6, eu já estou tendo uma margem de segurança, que é essa última coluna aqui, maior inclusive, tá? Uma margem de segurança superior a 20%. Tá? Pegar um outro ativo aqui do Banrisul, por exemplo, eu estou com uma margem de segurança nesse momento apenas de 8,68%. Né? Se eu quisesse ter 20%, ele teria que estar abaixo ou até 8,76%. Ele está nesse momento numa cotação de 10 e já esteve em 10,95 nos últimos 60 dias. Tá? Eu posso alterar aqui eu posso abrir essas colunas para mostrar as compras que eu tive, se eu tive compras nos últimos 60 dias. Aqui no caso eu não tive, então não exibiu. E eu posso alterar aqui os percentuais da minha margem de segurança. Tá? Se eu quiser uma margem de segurança um pouco maior, um pouco menor, tem uma margem para ações e uma margem para FIIs diferentes, que normalmente se trabalha com uma margem menor para FIIs. Nessa última região aqui, eu tenho alguns indicadores fundamentalistas que eu também posso reduzir. Tenho até 7, né, mas eu posso reduzir para 4, trabalhar com 4 ou com 7, e também alterar aqui. No caso aqui são ações, então vale a coluna, a linha de cima aqui. Então eu posso alterar qual é o indicador que seja mostrado aqui. Eu quero mostrar, por exemplo, o PL. Tá? Caso eu configure duas vezes o mesmo indicador, né? Já tem PL aqui e PL aqui, a planilha não consegue trazer as informações, por isso que fica em branco. Tá? Então eu não posso repetir os indicadores. Tá? Então vou botar aqui o PSR, por exemplo, eu vou encolher aqui. Então aqui eu posso alterar a informação até de acordo com o meu interesse. Tá? Você pode configurar o que você quer exibir aqui para FIIs e o que você quer exibir para ações e BDRs. Essa outra parte que está oculta aqui é uma análise muito semelhante a essa, só que
já dando um indicativo com cores, né? Para alguns indicadores fundamentalistas, aqui nós temos todos e aqui nós temos alguns indicadores que, de acordo com a literatura, por exemplo, uma dívida bruta em relação ao patrimônio, o ideal é que ele esteja abaixo de 0,5. Claro que cada caso é um caso, você tem que fazer as suas análises, mas a planilha está aí para lhe ajudar, né? Então, aqueles que têm uma dívida bruta abaixo de 0,5, ele mostra aqui para nós em verde, como por exemplo é o caso aqui da Copel, tá? Mostra em verde. Quando a informação não existe, ele mostra em NC. Se ela está um pouco acima, no caso da B3 aqui, ele mostra em amarelo. Se está muito acima, mostra em vermelho, como é o caso da Petrobras, tá? E assim por diante. Tem vários indicadores, funciona como uma sinaleira. Quando está verde, significa que aquele indicador está dentro de um parâmetro esperado. Se ele está amarelo, está um pouco fora. Se ele está vermelho, ele está bastante fora. E se ele está preto, ele está mais fora ainda, né? Então aqui é uma forma de você visualizar rapidamente aqui e fazer uma análise fundamentalista rápida, mas você precisa, obviamente, considerar outras variáveis para poder decidir sobre a compra ou não de um ativo, não apenas esses indicadores aí. Bem, esse era o funcionamento básico da aba Radar. A gente vai gravar um outro vídeo para mostrar alguns recursos adicionais que essa aba tem, né? Algumas funcionalidades adicionais da aba. Bons investimentos a todos, um abração, assista o próximo vídeo, continuidade deste.